Olá! Você conhece alguém que, na maioria das vezes que vai tomar alguma decisão, pergunta para outra pessoa o que ela acha, ou procura um parente, um pai, a mãe, para falar o que vai fazer, só pelo desejo de saber qual que é a opinião dele em relação ao que você está pretendendo fazer? E qual o efeito que você acha que isso tem na vida dessa pessoa? Qual o efeito que você acha que isso tem na sua vida? Porque muito provavelmente isso também aconteça com você. Acontece com todo mundo, acontece comigo também. O problema não é o que você faz, o problema é o que você faz com o que você faz. O que eu quero dizer com isso? Você pedir a opinião do outro, ou você ir lá perguntar para o outro o que você vai fazer, com a intenção de que ele te aprove ou diga se você deve fazer ou não, é que é o problema. O problema é maior ainda quando você deixa de fazer alguma coisa porque o outro não te aprovou. Se você é assim ou conhece alguém assim, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar o que provoca isso. Além disso, eu vou te mostrar alguns caminhos para você se livrar dessa condição. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ajudo você a sair de enrascadas emocionais, seja com dinheiro, nos relacionamentos ou com a família. Certa vez, havia uma senhora que morava na zona rural e na casa dela não tinha água, ela precisava buscar água no riacho. E o que ela fazia? Ela pegava 2 potes, colocava num pedaço de pau, colocava no ombro e ia até o riacho buscar a água. Ela enchia os 2 potes e voltava. Acontece que um dos potes era trincado e à medida que ela ia voltando, a água desse pote trincado ia vazando ao longo do caminho até chegar na casa dela. O caminho não era muito longo, devia ter uns 200, talvez 300 metros. E assim, quando ela chegava em casa, ainda havia meio balde ou meio pote de água nesse pote que vazava. E o outro pote chegava com toda a água. É uma fábula. E assim se foi, né? Todos os dias ela andando e chegando com um pote e meio de água. E o pote que vazava, ele acreditava que o outro pote era melhor do que ele, porque o outro pote era perfeito. O problema estava nele que vazava. Além disso, ele se sentia culpado por deixar a água vazar e a mulher sair de lá carregando peso e ainda não fazer o proveito de toda a água que ela tinha colocado nele. Aí, incomodado com isso, um certo dia ele virou para ela, para a senhora, e falou: escuta, eu quero te pedir desculpas por eu ser do jeito que sou, por eu deixar vazar a água e você sair carregando um peso muito grande, mas a hora que chega aqui não chega com a água toda. Aí a senhora virou para o pote, riu e falou: olha, eu não sei se você reparou, mas o seu lado da estrada ou do caminho que eu trafego é cheio de flores. E você sabe por que é cheio de flores? Porque eu, sabendo que você tinha esse vazamento, eu plantei flores ao longo do caminho. E todo dia o que você faz é regar as flores no caminho, e essas flores me alegram todos os dias que eu vou buscar a água. Portanto, você ter esse vazamento não é um defeito, você ter esse vazamento é uma qualidade. Pois é desse jeito. A gente fica imaginando que o outro é perfeito, a gente fica procurando o defeito em nós mesmos, quando na verdade o defeito que as pessoas têm acabam sendo qualidades sob os olhos dos outros. E esse é um comportamento que as pessoas têm na necessidade de aprovação. Ele tinha uma autorreprovação. Esse pote que vazava, ele se reprovava. Muitas pessoas se reprovam por comparar com os outros. Na situação, ele não perguntou para a senhora se ela aprovava ou reprovava. Ele já se sentia assim, mas ele fazia comparações. A necessidade de aprovação é uma preocupação exagerada com o que o outro vai pensar, o medo de errar. Essa é uma das características da necessidade de aceitação. E por que a gente tem essa preocupação exagerada com o que o outro vai pensar, se a gente vai errar ou não?
Isso acontece desde a infância. Você deve lembrar quando você era criança, que seu pai falava, menino não faz isso, menino não faz aquilo. Comparava você com o filho do vizinho ou com o filho de alguém da família. Olha que gracinha do menino, por que você não é igual a ele? Olha esse sistema de comparação, como que isso te impregna. Como que foi fazendo você se sentir inseguro. É a criança que a vida inteira cresceu perguntando para os pais, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Você deixa? O que você acha de eu fazer isso? Posso? Enfim. É correto? É correto. Na situação, uma criança precisa da aprovação dos pais para fazer as coisas. Mas na fase adulta, não. Não faz sentido nenhum uma pessoa, depois que se torna responsável civil e criminalmente, ficar tomando a bênção dos outros para fazer o que precisa fazer. Uma coisa é você colher as informações e buscar o conhecimento para você tomar a decisão. Outra coisa é você pegar o conhecimento do outro e mudar a sua opinião em relação ao que você vai fazer ou até mesmo deixar de fazer pelo que o outro falou. E quando isso acontece, na verdade, o que você está fazendo é abrindo mão de oportunidades. Às vezes você tem uma ideia excepcional, uma ideia inovadora, uma coisa que ninguém nunca fez e possa dar um resultado fantástico. E o fato de você ir lá perguntar para o outro, e o outro, às vezes, para te proteger, por imaginar que, por exemplo, você vai passar vergonha, que você vai pagar mico, que os outros vão te ridicularizar, te reprovam. E nessa reprovação, juntando com a sua insegurança, você acaba abrindo mão de fazer uma coisa que talvez pudesse mudar a sua vida. Nesse sentido, as pessoas abrem mão do que querem fazer pela opinião dos outros por medo de não agradar, por medo de fracassar e por medo do julgamento dos outros. O que você não percebe, o que você não pensa é que você nunca vai agradar todo mundo e eles sempre vão te julgar. E o fracasso faz parte do sucesso. Ninguém tem sucesso sempre. Em um dado momento da sua vida você vai fracassar e depois vai ter sucesso e vai fracassar. O fato de ter sucesso já implica numa possibilidade de fracasso. O fracasso e o sucesso fazem parte da vida. Aceita isso. A necessidade de aceitação, ela é criada como se fosse um boneco de biscuit. Você já viu aqueles bonequinhos de biscuit? Se você não conhece biscuit, então um boneco de massa, um bonequinho de barro, alguma coisa que você pega e vai moldando assim, colocando do seu jeito. E ao longo da vida as pessoas nos colocam do jeito delas. E se a gente assimila isso, quando a gente cresce, a gente sente essa necessidade, essa dependência do outro estar sempre nos modelando, quando deveria ser o contrário. Quando eu deveria pegar o que o outro tem de melhor e aplicar na minha vida, no lugar de entregar a minha vida ao que o outro acredita que seja melhor para mim, ou que o outro acredita que seja melhor para você. A necessidade de aprovação, ela surge a partir de uma competição. Por exemplo, eu quero ser aprovado para que eu seja melhor do que o outro. Eu me comparo com o outro e vou buscar uma informação. O que você acha? Você já percebeu? As pessoas querem sempre assim, um sempre acha que dirige melhor do que o outro, que faz uma coisa melhor do que o outro. E ela pergunta isso para ser aprovada. A comparação já acabou. O fato de ter essa competição, primeiro tem a comparação para depois haver a competição. Que quando você tem a necessidade de aprovação e não sendo aprovado, você deixa de fazer ou abre mão de fazer o que você quer, a necessidade de aprovação se torna um efeito nocivo, um elemento para te desanimar. Ao passo que se você vai lá e pergunta e a pessoa aprovando ou não, você segue o seu caminho, a necessidade de aprovação pode entrar como um fator que vai agregar
a sua ideia. Ou seja, você vai pegar essa reprovação, ver o motivo de que foi reprovado e a partir dessa reprovação você transformar o que você está pensando em fazer em uma coisa melhor. Então, cria-se uma idealização dentro do que se quer fazer e transfere essa ideia para o outro, acreditando que o outro saiba o que é melhor para você. Você se sente rejeitado por não achar que é suficiente, por não achar que é bom o suficiente. Então a gente pode se sentir rejeitado profissionalmente, a gente pode se sentir rejeitado num relacionamento, no amor, a gente pode se sentir rejeitado na família, a gente pode se sentir rejeitado em um grupo. E para ser aceito, a maioria das pessoas vão fazer coisas que não gostariam só para agradar. Porque aceita aquele que agrada, não é mesmo? A necessidade de aceitação tem várias causas, mas duas hipóteses para ela é a autoestima baixa ou autoestima abalada. A pessoa já tem a baixa autoestima, muito provavelmente por ser rejeitado. Não que ela busque a necessidade de aceitação, mas ela já era rejeitada, independente de ela procurar aceitação ou não. E isso provoca a baixa autoestima. Então, a baixa autoestima é uma das causas da necessidade de aceitação. E a segunda causa da necessidade de aceitação é a alimentação do ego. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que já têm certeza do que estão falando, que não tem necessidade de o outro aceitar. Ela simplesmente quer mostrar para o outro o que ela fez. Vou dar um exemplo. Uma mulher que sabe que é bonita, sabe que a roupa está bonita, está se sentindo bonita e pergunta para o outro: o que você acha? Ela já sabe a resposta. Nesse momento, a aceitação serviu simplesmente para ela confirmar o que ela já sabia, para alimentar o próprio ego. Ter necessidade de aprovação é negar as próprias conquistas, as próprias vitórias. Por que eu digo isso? Quando você vai buscar a aceitação, você está inseguro em relação àquilo. Ah, mas e se eu não agradar, e se não der certo? Tá, significa que você nunca agradou? Pense nas situações que você já agradou as pessoas na vida. Pense nas situações que você já teve sucesso. Pense nas situações que você já fez as coisas por sua conta. Uma das formas camufladas da necessidade de aceitação é o perfeccionismo. Porque a pessoa se compara com o outro, que ela julga ser melhor do que ela, aí ela tem a necessidade de fazer igual ou melhor do que o outro para ser aceita. E onde é que vai buscar isso? No perfeccionismo. Então, pessoas que são perfeccionistas, elas estão sempre buscando fazer tudo certinho, tudo perfeitinho para ficar melhor do que o outro fez. E na maioria das vezes fracassam, porque nunca vão achar que está melhor do que o outro. E por vezes acabam desistindo de fazer. A insegurança gera uma submissão, gera uma codependência. Eu quero fazer, mas eu preciso da opinião do outro para que ele me aprove. Tá tudo planejadinho, tá tudo certinho. Eu só preciso. É como se fosse fazer um projeto. Você já viu um projeto onde você precisa que o outro assine para você? Você sabe fazer tudo direitinho. Aliás, em várias profissões é muito comum isso. Um assistente ou um auxiliar ou um assessor faz todo o trabalho. E a hora que está tudo pronto, ele leva lá para o superior dele dá só uma olhadinha, está ótimo, e assina. Essa é a necessidade de aprovação. Ou seja, a pessoa já sabia que estava perfeito, mas se não tiver a assinatura do outro, para ela não serve. Ela não se sente suficiente. Ela não se sente capaz. Ela transfere a confirmação da capacidade dela ao conhecimento do outro. Se você tem necessidade de aprovação, não há problema nenhum nisso. Desde que junto com ela venha o senso crítico. O que é o senso crítico? Ainda que você peça a opinião do outro e que o outro até te reprove, ou mesmo que ele aprove, que você tenha a capacidade de avaliar
qual foi o retorno que o outro te deu em relação ao que você pediu para que ele aprovasse ou não. Ah, mas eu não peço para ninguém aprovar nada. Não é de forma aprova para mim, não é isso. O fato de você perguntar, de você questionar, de você buscar a opinião do outro já é uma necessidade de aprovação. Porque você sabe que se o outro reprovar o que você está propondo, é possível que você desanime. E o senso crítico tem esse objetivo. É você pegar o que o outro fala, ainda que ele te reprove e fala, não, peraí, então significa que eu preciso melhorar. Ou ainda que o outro aprove, você dá uma olhada, uma revisada, para saber se não há nada que você possa melhorar. Às vezes você pode pensar que buscar a opinião do outro é uma qualidade. O outro vai se sentir lisonjeado por você buscar a opinião dele. E é possível que isso nem corresponda à realidade. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, nossa, fulano não tem opinião própria. Tudo que ele vai fazer, ele tem que perguntar para os outros. Ou seja, você vai ser julgado de qualquer jeito, você vai ser criticado de qualquer jeito. E já que você vai ser julgado e criticado, qual o sentido de você ficar buscando a opinião dos outros para fazer o que você deseja? Às vezes o seu jeito é melhor do que o jeito do outro, porque somos indivíduos, cada um tem o jeito de ser. O outro vai dar opinião na sua vida baseado nas experiências dele, e é importante que você tenha suas próprias experiências. Você só vai conseguir ter o sucesso, ou o conhecimento, ou a experiência que o outro tem, se você tiver suas próprias experiências, com os seus acertos e os seus erros. Bem diferente de você ficar o tempo inteiro buscando a experiência do outro. Ah, às vezes o que não deu certo para ele não significa que não vai dar certo para você, você acerta de primeira. Ficar buscando a opinião dos outros é não ter confiança no seu gosto. Ainda assim que seja mau gosto para o outro, é bom gosto para você. É individual. Se você se identifica só com o outro, com as coisas do outro, com o jeito do outro, com a experiência do outro, você não se identifica com você. Posso dizer que te falta identidade, te falta a sua originalidade, a sua autenticidade, a sua individualidade. Não confunda com individualismo. Individualismo é você pensar só em você. Individualidade é você respeitar a si mesmo, respeitar as suas opiniões e os seus gostos. Não respeitar a sua própria identidade é você permitir que o outro te molde. É você viver conforme a vontade do outro. É você viver do jeito que o outro gostaria que você fosse, no lugar de viver do jeito que você gostaria de ser. E isso vem através da necessidade de aprovação. Você acaba tomando as decisões que o outro tomaria e não as próprias decisões. E aí eu te pergunto, se você não toma as próprias decisões, de quem que vai ser o resultado das decisões que você tomou em função do outro? De qualquer forma, o resultado vai ser seu. Se for bom, o mérito é do outro. Se for ruim, você vai transferir responsabilidade, falar assim, foi o outro que falou. Por isso que é falta de identidade, é não assumir a autorresponsabilidade. Necessidade de aprovação é você abrir mão do que você acredita para querer aparentar o que o outro gostaria que você fosse. A rejeição do outro, ela muitas das vezes é por amor. Às vezes as pessoas discordam do que você deseja fazer, do que você quer fazer. Uma pessoa que te ama, um parente próximo, um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge. E você fala, eu estou com a ideia de fazer isso, isso, isso. E a pessoa te reprova e você por vezes desanima e acaba não fazendo o que deseja. E por que a pessoa faz isso? Ela faz isso porque ela te ama, porque por te conhecer e você apresentar uma coisa nova, uma coisa diferente, ela tem medo que aquilo dê errado. E na dúvida, ela prefere te reprovar, porque se ela te aprovar, ela se torna corresponsável pela sua decisão. Perceba como que você acaba comprometendo o outro também quando você tem necessidade de aprovação.
Aí eu te pergunto, o outro não te aprovar é um problema seu ou é um problema dele? É problema dele. Você não precisa ser aprovado. Primeiro porque você não vai agradar todo mundo. Se você está fazendo alguma coisa que vai ser boa para você, que vai trazer, vai te levar para onde você deseja, que vai deixar você feliz, e o outro não te aprova, significa então que o outro não quer que você seja feliz. Faz sentido? Quem tem que ser beneficiado pelo que você faz? Quem tem que ser beneficiado pelo seu trabalho? Quem sofre os efeitos de você gastar mais do que deve? Ou guardar mais do que o outro gostaria que você guardasse? Quando o outro vira para você e fala assim, nossa, você é munheca de samambaia, sovina, pão duro. É você que sabe onde o calo dói. Você não precisa da aprovação do outro para o que você faz com o seu dinheiro. O que você precisa fazer é avaliar se esse comportamento seu está te trazendo vantagens ou desvantagens. Aí sim, cabe você vir com senso crítico e pensar se o que o outro está falando faz sentido. E se fizer sentido, não por aprovação, mas por você acreditar que isso vai ser bom para você, você mudar esse comportamento. O que você quer para a sua vida é muito diferente do que o outro quer para a sua vida. E se é desse jeito, por que você tem que ir lá pegar a opinião do outro e colocar isso em sua vida? Você vive a sua vida ou você vive a vida do outro? Quantas histórias você já ouviu dizer de pais que viram para os seus filhos e falam assim, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado. E você, o que você quer? Claro que a gente deve honrar e respeitar os pais, mas depois que a gente atinge a maioridade, nós temos que trilhar os nossos próprios caminhos. Você só deve fazer o que seus pais dizem se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, não é uma transgressão, não é uma desobediência. Você já é responsável civil e criminalmente. Se você matar alguém, quem vai preso não é seu pai, é você. Se você fracassar, o fracasso não é dos seus pais, é seu. Se você tiver sucesso, o sucesso não é dos seus pais, é seu. Portanto, faça o que fizer sentido para você. Eles viveram a vida deles, agora viva a sua. De fato, os pais acreditam saber o que é melhor para você por amor. Eles têm medo que você sofra. Mas o fato de você acatar o que eles estão dizendo não significa que você não vai sofrer. Pelo contrário, às vezes você vai sofrer muito mais por abrir mão de fazer o que você gostaria de fazer. Além disso, o certo e o errado é uma questão de ponto de vista. Mesmo que o outro te aceite, te aprove, não significa que essa aprovação, a hora que você colocar em prática, vai dar certo. É relativo, tem uma relatividade. Às vezes o seu jeito é melhor do que o jeito do outro. O mundo tem evoluído tão rápido e a forma que você fazia as coisas, ou que eles faziam as coisas na época deles, já não é aplicável para hoje. Vou dar um exemplo. Tem um amigo que ele mexia, hoje não mais, ele mexia com leite. O trabalho dele era leite. E o pai dele sempre fez inseminação natural, ou seja, tinha lá o marruco que cobria as vacas e gerava os bezerros. E ele, quando começou a fazer, já havia uma cooperativa que fazia inseminação artificial. O pai dele era totalmente contra fazer a inseminação artificial. Percebe como que às vezes a aprovação do outro não nos cabe? Porque com a inseminação artificial, hoje você escolhe praticamente tudo, qual tipo de animal que você vai ter. Você pode ter um animal de ponta sem precisar ter o animal, pegando só a parte genética dele. E muitas das vezes o que acontece é exatamente isso. A gente acredita na experiência do outro, mas a experiência do outro já está ultrapassada. Antigamente as coisas iam de forma muito lenta. Hoje não, hoje as coisas são muito rápidas. A tecnologia evolui muito rápido.
E a gente tem acesso a novas formas de fazer. O máximo que você pode fazer é perguntar para o outro como que ele fazia e avaliar se aquilo vai te ajudar ou não. A necessidade de ser aceito faz com que a gente tenha também a necessidade de aprovação. É através da aprovação que você é aceito ou rejeitado. Se você é reprovado, você é rejeitado. Se você é aprovado, você é aceito. Você já viu aqui alguns filmes que falam das comunidades nos Estados Unidos, nas escolas ou nas faculdades, onde tinha lá um ritual de aceitação? Olha que maluco, né? É exatamente isso, a pessoa fazer o que o outro quer que ele faça para ele ser aceito. E na verdade, ninguém está nem aí para você. Ninguém está nem aí para você. Você é aceito enquanto for conveniente para o outro. E enquanto você está sendo conveniente para o outro, você está abrindo mão das suas crenças, dos seus valores. O que é importante é que cada um tem uma crença, tem um valor, tem um princípio. E o que uma pessoa faz quando se submete a essas provas, vamos dizer assim, para ser aceito? Está abrindo mão das crenças, dos valores, da identidade. Olha que maluco, pensando numa situação simples, a dificuldade que as pessoas têm em sair de um grupo de WhatsApp. E por que a pessoa fica ali e não sai? Pela necessidade de aprovação, porque se ela sair, o que vão falar de mim? Eu vou ser rejeitado. E por vezes o outro até fica com raiva de você mesmo. Agora eu te pergunto, se o outro não consegue te entender ou aceitar que você não é obrigado a ficar num grupo de WhatsApp, com certeza é uma pessoa que não faz muito sentido você ter por perto. Porque se fosse uma pessoa que gostasse verdadeiramente de você, entenderia seu posicionamento e sua decisão. Não te cobraria um comportamento que ela quer que você tenha. Quando você perceber que uma pessoa está te criticando muito, te censurando em tudo que você faz, presta atenção. Às vezes está na hora de você subir a régua. Significa que essa pessoa está ficando para trás. O que não dá para fazer é você permitir que ela te segure aqui. É como se você estivesse querendo andar e o outro te segurando. Através da censura, através da reprovação, através das críticas. Então se liberte disso e caminhe, trilhe seu próprio caminho. E se a pessoa quiser ficar lá atrás, são escolhas, é a escolha dela. A sua essência é o caminho para o amor e a sua realização pessoal. A sua essência não está no outro, a sua essência está em você. Está na sua identidade, está no que você deseja para a sua vida, no que você quer fazer para a sua vida, incluindo os seus acertos e os seus erros. Independente do que o outro vai pensar, independente do que o outro vai falar, independente do que o outro acha que é melhor para você. Descubra e assuma o que você gosta. Faça uma lista. É um exercício mesmo, é um exercício mental. Escrever é um exercício muito bom. Eu detestava escrever. Aliás, eu não posso nem dizer que detestava, eu não gosto de escrever. Mas eu escrevo porque isso me faz bem. Então faça uma lista de tudo que você gosta, faça uma lista de tudo que você não gosta. E fale muito com as pessoas tudo que você gosta, fale do que você não gosta, porque aí as pessoas passam a te conhecer melhor. E te conhecendo melhor, quando você se posicionar em relação ao que você não gosta, ela já sabe que você não gosta. E aí você não precisa da necessidade de aprovação. E com relação às coisas que você não gosta, crie ações para você se afastar delas. Sejam coisas ou sejam pessoas. Experimente se posicionar dentro do que você gosta. Por exemplo, você vai a algum lugar, você experimenta uma roupa, gosta da roupa, a pessoa fala que não gostou, você não vai comprar a roupa porque o outro não gostou. Se posiciona e fala assim, não, não gostei, não, eu gostei, vou levar porque eu gostei. Ponto. É o seu gosto, não é o gosto do outro. É quando você vai a algum lugar e come alguma coisa que você não gosta porque todo mundo quer comer aquilo.
Não, aí você vai comer o que você gosta. Ah, vocês podem pedir isso aí, eu não gosto, eu vou pedir outra coisa. Você conhece alguém que já fez isso? Quando você tiver o desejo de perguntar a opinião do outro ou buscar no outro a aprovação para o que você quer fazer, antes, pense o seguinte: se eu tomar essa decisão sem consultar o outro, o que de pior pode acontecer? E a hora que você tiver essa resposta, tenha certeza, ainda com a opinião do outro, ou com a aprovação do outro, ou com a reprovação do outro, o resultado pode ser o mesmo. Portanto, acaba não fazendo diferença. Você pode até buscar a opinião do outro para aprimorar a sua opinião e a sua ideia, nunca para abrir mão e muito menos para fazer o que o outro está querendo que você faça. Outra coisa que você precisa fazer é, ao pensar em buscar a aprovação do outro, você lembrar que você está transferindo a responsabilidade do resultado para o outro. Ou seja, você não tem autorresponsabilidade. Você tem dependência do outro. E você quer uma coisa pior do que você depender do outro? E se o outro te faltar? E se você se mudar? E se o outro mudar? Mesmo que você tenha acesso à informação e comunicação, é diferente, a distância muda muita coisa. Perceba com esse movimento da pandemia, não dá para você medir. Às vezes na sua cidade está em lockdown e na outra cidade está liberado. Ou seja, só esse espaço geográfico já muda muita coisa. Portanto, assuma sua autorresponsabilidade. Identifique as pessoas que estão sempre dando conta nas coisas que você vai fazer. E se isso te incomoda, se afaste dessas pessoas quando você for tomar decisões. Tome a decisão primeiro, faça primeiro e depois conte. Perceba que você vai tirar essa carga das suas costas. Porque assim, nossa, eu vou falar com fulano, eu sei que ele vai me reprovar. Se você já sabe que vai reprovar, por que você não faz primeiro? É muito mais fácil. Para você diminuir a necessidade de aprovação, talvez até eliminar a necessidade de aprovação. Quando eu falo necessidade de aprovação, não significa que você não tenha que pedir a opinião dos outros, não significa que você não precise buscar mais informações, não significa que a experiência do outro não seja importante para você. Significa que, primeiro, você tem que se posicionar. Você tem que assumir o que você gosta e assumir o que você não gosta, independente da opinião do outro. Segundo, não ter medo de falar de você, não ter medo de falar do que você gosta, não ter medo de falar do que você não gosta. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, o outro vai dar a opinião dele, mas a opinião dele você não gostou. E você virar e falar, olha, é bacana a sua opinião, mas eu não gostei, eu prefiro a minha. E deixa o outro se virar, porque a dor é dele. Terceiro, pensar o que de pior pode acontecer caso você assuma suas próprias responsabilidades, ou caso você decida fazer o que você quer fazer independente da opinião do outro. Se não for sua morte, faça. O sucesso e o fracasso fazem parte da vida. Dar certo e dar errado é comum. Deu errado? Você aprendeu como não fazer. Faça de forma diferente, até dar certo. E quarto, assuma sua autorresponsabilidade. Não faça o que o outro está sugerindo que você faça, só para a hora que tiver o resultado dele for negativo, você dizer que foi o outro. Não acate a opinião do outro só como forma de transferir a responsabilidade caso não dê certo. Assuma responsabilidades pelos seus erros e pelos seus acertos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga no Instagram, Marcinho Alves Oficial. Se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares. E eu ainda tenho uma página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. Vai lá e dá uma curtida. Comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Afinal, todo mundo tem necessidade de aceitação. Um abraço e até o próximo vídeo.